pessoal, sejam bem-vindos. Começa agora mais um Diz Aí, o espaço onde juntos vamos aprender e estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Você aí de casa é o meu convidado. Seja você muito bem-vindo aqui. É o espaço para você também poder compartilhar e a gente quer ouvir as suas ideias. Nós queremos também ouvir a sua opinião aqui dentro do programa do Diz Aí. Então fica à vontade para entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Não tem salvo nos seus contatos ainda? Tá perdendo tempo, meu amigo. Já pega aí e salva o nosso número, que é 219-9341-5064. Você pode mandar, inclusive, a sua sugestão de tema e, de repente, vire pauta aqui no Diz Aí. O WhatsApp é essa linha de conexão entre você e de casa e a produção do canal da Juventude Cristã. E falando também neste CJC, Canal da Juventude Cristã, nós também estamos presentes lá no Instagram, @canal.cjc. E lá você vai conferir conteúdos exclusivos, temos também bastidores, enquetes nos stories e muita coisa boa. Então você precisa seguir a nossa página, o nosso perfil lá no Instagram. E para finalizar, também posso passar aqui para você o nosso canal do YouTube, porque também estamos nessa plataforma, canal CJC Oficial. Lá você pode assistir esse programa novamente ou também outros programas do Diz Aí. Temos uma playlist lá, pode maratonar, fica à vontade. E também temos os outros programas do CJC, como o News também, o CJC Missão com o Anderson Nascimento, com o João Enison. Temos o Central, o Jaé, são os programas na íntegra, para você não ficar por fora de nada, combinado? E agora sim podemos dar o começo no programa Diz Aí de hoje, com um assunto muito especial, mas que antes de revelar qual que é este assunto, alguns diriam polêmico, né? Um tema difícil de falar. E a gente trouxe aqui a pessoa certa para falar desse assunto. Não estou aqui sozinha. Estou tendo a alegria de receber o pastor Seba, o líder dos jovens aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Júlia. Fala, galera de casa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui falando da palavra, ensinando o pessoal aí de casa. E boa tarde. Boa tarde. Aqui é boa tarde, você quer você vai assistir isso aí. Tô nervoso, pessoal, nervoso. Se é de dia, bom dia, se é de noite, boa noite. Se a pessoa tá na madrugada assistindo. É boa madrugada. Desliga um pouquinho, depois vai orar, né? Aproveita que tá na madrugada, vai falar com Deus. Isso aí. Mas, Seba, sem dar spoiler do tema, o que você achou enquanto você estava estudando sobre esse tema, que alguns diriam que é bem polêmico? Cara, um tema muito pesado. Eu achei um tema muito pesado, até difícil de você estudar, porque você vai pra palavra de Deus, não fala assim... Nessas palavras, não né? Não fala nessas palavras, né? A gente procura, a gente estuda, a gente busca, mas não nas palavras que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, é um tema que a gente está vivendo bastante aqui na nossa nação, né? É um tema que eu acredito que toda a nossa juventude, eu acho que toda a galera de casa que está nos assistindo hoje precisa acordar. E é um tema bem pesado, pesado e polêmico. Exatamente, esbarra no direito, esbarra na nossa vida civil, então é de extrema importância. Fica ligadinho, porque tem muita coisa na igreja, na pregação do evangelho. Quem tá no YouTube já sabe que tema é esse. Para você que está pela TV, eu revelo agora para você. O tema de hoje, o assunto do dia é liberdade de expressão. Olha. Quando e como devemos usar, é a grande questão do dia de hoje. E para dar o pontapé inicial, eu queria entender, assim, com as suas palavras, né, Seba, qual que seria a melhor definição para a liberdade de expressão? Cara, a liberdade de expressão é um direito fundamental, né, que qualquer pessoa, ela tem, né, ali a liberdade de expressar seu pensamento, liberdade de expressar uma ideia, manifestar os seus desejos, de uma forma livre e sem sofrer retaliação. Eu acredito que a melhor definição de liberdade de expressão é essa. A pessoa ter liberdade de expressar aquilo que ela pensa, né, a ideia dela sem sofrer retaliação de uma forma livre. Isso é liberdade de expressão. Mas a gente pode considerar como sendo um direito que é absoluto para a pessoa? É um direito da pessoa, sim. Sim, é um direito da pessoa. Né? Só que quando a gente... Já vou levar lá pro lado cristão, né? Só que nós sabemos que quando a gente vai levar pro lado cristão da coisa, pro lado da Bíblia, infelizmente não vira um direito absoluto, né? A gente sabe que nós temos certas restrições. Hoje a gente tem certas restrições, que a gente não vou falar hoje, mas se nós formos observar lá nos tempos dos apóstolos, nós já vemos que... Vou usar o exemplo do apóstolo Paulo, que sofria, apanhava, tinha retaliação. Então a gente vê que a liberdade de expressão, segundo o próprio dicionário,
brasileiro é você expressar aquilo que você sente sem sofrer uma retaliação. O apóstolo Paulo, ele expressava aquilo que ele sentia, ele expressava aquilo que ele vivia, ele expressava aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu da parte de Cristo, ele sofreu uma retaliação pelo povo. Então, assim, quando a gente leva para a Bíblia, quando a gente leva para a vida do cristão, existe sim uma certa retaliação e não existe uma liberdade absoluta, né, da liberdade da gente expressar aquilo que a gente vive dentro da palavra de Deus. Mas até no campo legal, se a gente fosse falar sobre isso, não é um direito absoluto, porque é um direito fundamental, a liberdade de expressão, mas eu não posso falar de tal forma que eu vou agredir a moral também do outro, que é um direito fundamental da pessoa. Então, o direito, ele acaba esbarrando, ainda mais quando há esse choque de dois direitos que são fundamentais, né? Então, mas já que você trouxe também para o lado da igreja, religioso, a gente vai falar sobre isso, eu queria só uma introdução. Mas eu queria entender com relação ao Estado, né, as leis, isso pode de alguma forma interferir na liberdade religiosa da igreja? Claro, sim, pode sim interferir, né? A gente pode lembrar da pandemia, né? Da pandemia, acho que é o principal exemplo que eu posso usar aqui. Se nós não tivéssemos pessoas que ocupassem cadeiras políticas na época da pandemia, pessoas que pudessem representar a igreja, eu acho que a igreja demoraria muito mais tempo de poder, do pastor poder pregar, da igreja poder abrir as suas portas. Eu lembro que na pandemia se falava que tinha esse discurso, não, a igreja não pode abrir. A igreja não pode abrir, o pastor ele não pode pregar, a gente que carregava a mensagem que a gente queria passar para as pessoas, a gente não podia expressar, a gente não tinha essa liberdade de expressar aquilo o que a palavra mandava a gente expressar. Só que as boates, as casas noturnas, elas ficavam abertas. O transporte público, se a gente fosse falar de uma forma mais... Isso aí, tava tudo aberto. Então, assim... E lotado. E lotado, gente sem máscara e tudo mais, principalmente em festa. Mas aí, graças a essas pessoas que ocupam cadeiras políticas e carregam a mensagem de Cristo também, que estão ali, né, lutando por aquilo que é certo, né, a gente conseguiu vencer, né, dentro da política e conseguimos ter a liberdade para estar abrindo as igrejas novamente, para estar pregando o evangelho. Isso salvou muitas pessoas, porque muitas pessoas na época de pandemia sofreram com depressão, sofreram com ansiedade. Então, assim, teve gente que não morreu apenas por conta do vírus, mas morreu por conta de uma depressão, por conta de uma forte ansiedade. E a igreja é um hospital, que está ali de portas abertas para poder atender as pessoas. E eu tenho muito forte a imagem da igreja com as portas baixadas, assim, né? E eu lembro, na época, a gente estava até vendo depois algumas fotos e relembrando, né? Graças a Deus superamos, né? Não existe mais isso. Mas os pastores, assim, na porta da igreja, separados um do outro, mas mesmo que com as portas fechadas, do lado de fora, prontos para ajudar quem precisasse. Quem viesse ali bater na porta, iria encontrar ajuda, né? Mesmo que estivessem ali, claro, com todos os cuidados, na época teve isso, estavam distanciados uns dos outros. Mas que bom que superamos isso, né? Mas falando sobre a liberdade também, existe num futuro próximo a chance de perdermos essa liberdade como igreja? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Acho que a igreja cristã ela precisa se preparar. É claro que a gente luta hoje para que isso não venha acontecer, né? Mas Jesus ele disse que quando chegasse o final dos tempos, a igreja sofreria. A igreja sofreria. Nós vemos lugares, né, hoje que a gente não vai falar... A pergunta é para a igreja brasileira ou para a igreja num todo? Pode ser no sentido do Brasil, mas eu entendo o que você quer dizer, pode abranger também. Vou abranger. Se a gente vou falar no geral e depois vou passar para o Brasil. Existem lugares hoje que você não pode pregar o evangelho com a liberdade que nós temos aqui no Brasil. Então a gente já pode dizer ali que ele não tem uma certa liberdade de expressão para a igreja cristã. Então existem lugares hoje, que eu não vou citar nome, que você não pode pregar o evangelho. Se você abrir o Google e você pesquisar, você acha logo de cara. Só você botar quais países hoje o evangelho não pode ser pregado com uma certa liberdade. Vai aparecer para você. Já que no Brasil, a gente consegue observar movimentações, atitudes de certas pessoas que ocupam cadeiras políticas que estão empurrando para o cenário para a gente perder essa liberdade, né? Mas eu acredito que assim, vai demorar. Não vou afirmar, não, a gente vai perder essa liberdade. Eu acredito que, por mais que seja difícil,
se a gente não mudar o nosso cenário político rapidamente, isso pode acontecer. Eu acredito que seja muito difícil. E é possível, mas é difícil. Difícil por quê? Porque ainda existem pessoas que ocupam cadeiras políticas que lutam pela igreja brasileira. E tá aí a importância disso, porque quem está ali na política é para representar a sociedade. Sim, e se tem uma parcela da sociedade, uma grande parcela que é cristã, que tem essa fé, que tem os princípios da palavra, então lá também tem que ter. Sim, sim. Assim, na prática, não vamos colocar que todo mundo no Brasil é cristão. Mas sim, mas a maioria, né? A maioria, muito grande. Sim, a porcentagem de evangélicos é bem maior. Sim. Então, assim, eu acredito que a gente possa, assim, sofrer essa questão da falta da liberdade por conta dessa questão política e por aquilo que Jesus mesmo falou, que chegaria no final dos tempos, as coisas ficariam mais difíceis. A gente vê o cenário se formando, sim, né? E, Júlia, eu posso até ser um pouco mais ousado em dizer que a gente não tem mais a liberdade como a gente tinha antes. Hoje, se um pastor sobe no altar e começa a falar mal da religião da macumba, ele pode ser processado. Como nós já tivemos casos de um pastor nosso da Igreja da Graça que teve seu canal derrubado por pregar a verdade, por pregar aquilo que está escrito, por chamar um demônio pelo nome. Então, expulsar o demônio já não pode mais. Não, dependendo do nome que você citar, alguém de uma outra religião pode se levantar e te colocar na justiça porque você está chamando aquele demônio por um mal, sendo que ela acredita que aquilo não é um mal. Então, hoje a gente não tem mais a certa liberdade que a gente tinha no passado, entendeu? Como eu falei, já teve pastores nossos que tiveram seus canais de YouTube derrubados por falarem o que está escrito na Bíblia. Então, para mim, isso não é uma certa liberdade, porque no Carnaval me fugiu um ano. No Carnaval teve um ano aí que uma escola de samba fez um desfile. Eu acho que eu sei, foi até o antes da pandemia. Foi o antes da pandemia, né? Logo em seguida veio a pandemia. Olha isso, fez um desfile, né, onde Satanás ali estava zombando de Cristo. Não quero nem falar que Satanás estava fazendo com Jesus Cristo no desfile deles. Ou seja, mas as imagens viralizaram. Eles podem, mas a gente não. Então isso já vê uma certa limitação da nossa liberdade de expressar a verdade que está escrita na Bíblia. Então, se a gente for fazer isso num evento, né, isso é que a gente não faz essas coisas. A gente prega a verdade, ali às vezes cita nomes de demônios, ou a gente vai falar de não criticar uma certa religião, mas falar a verdade, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, a gente já é limitado, mas eles podem fazer o que eles querem. Muito triste. E você falou sobre o apocalipse, né? O fim dos tempos. O cenário tá se formando. E na palavra vai dizer que haverão perseguições. E a gente tem provado pequenas doses, né? São as dores de parto. Ainda tá no começo, mas uma hora isso vai ser algo que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. Não sei se será a nossa geração, mas a gente tem que viver preparado, não é verdade? E a tempo, a fora de tempo. E agora a gente vai pro caso. Preparado, Seba? Preparado. Então, simbora. Quem mandou aqui foi a Thalita e ela escreveu assim: me chamo Thalita e tenho 19 anos, estou no primeiro período da faculdade. E estava com muita expectativa para começar o curso que sempre sonhei. No entanto, desde o primeiro dia de aula, tenho sofrido muita opressão. Desde que a turma descobriu que sou cristã, eles não param de ofender e desmerecer a minha religião. Até mesmo alguns professores fazem chacota. Toda vez que há um debate, sou julgada pelos meus posicionamentos. Parece que todos podem falar e estar certos, menos eu que sou cristã. Confesso que estou desanimada, pois nunca sei como e quando devo me expressar. E pede uma ajuda. Diz aí, Seba. Bom, isso é bom. Se o pessoal tá te criticando, se o pessoal tá se levantando parece contra controverso, você, né? Parece controverso. Jesus, ele fala que o mundo nos odiaria porque a gente ama ele. Então, até tem uma frase que eu carrego no meu coração, que quando o mundo tá amando muito a gente, quando as pessoas tá tudo muito bom, talvez a gente não tá vivendo o evangelho da forma que a gente precisa viver. Porque o mundo, ele não vai ficar confortável quando a gente vive, de fato, o evangelho verdadeiro. Então, a gente tem muitos relatos de jovens dentro da faculdade que eles se sentem oprimidos porque eles não conseguem ter liberdade de expressar o que eles carregam, o que eles vivem, que é a Bíblia. Qual o conselho que eu te dou? Quando você deve... quando e como você deve se expressar. Cara, quando você deve se expressar? A todo tempo, a todo instante. A todo tempo, a todo instante, a todo tempo que se levantarem contra o Evangelho, a todo instante que se levantarem para atacar a sua fé, você precisa reagir.
E como você tem que reagir? Você não tem que reagir de uma forma agressiva, você não tem que partir para dentro, você não tem que partir para uma batalha física. Primeiro, você tem que partir para uma batalha espiritual, sendo no seu quarto, sendo na sua casa, porque a Bíblia diz lá em Efésios que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue. Então, essas pessoas que estão te criticando, elas estão com seus olhos vendados, elas não sabem o que é o Evangelho. E segundo, como você pode se expressar? Através da Bíblia. Através da Bíblia você vai provar para aquelas pessoas que aquilo que você acredita está certo. E não só através da Bíblia, a sua vida precisa ser uma Bíblia aberta. Eu tenho um relato de quando eu estava na faculdade, tinha um grupo de pessoas que era um grupo de jovens cristãos, né? E tinha um rapaz que encabeçava o grupo. Aí a gente fez um trabalho, esse rapaz ele falava de Cristo e tudo mais, só que, poxa, durante o trabalho, teve um momento lá da gente conversando numa resenha, o rapaz foi lá e soltou um palavrão. Olhei pro cara assim e depois eu fiquei refletindo. Eu falei, cara, como é que a gente vai conseguir defender como é que a gente consegue defender a Bíblia? Como é que a gente vai conseguir defender a nossa fé se o cara que está encabeçando isso está falando palavrão, está dando mau exemplo? Então, assim, a forma de você expressar com liberdade a sua fé é você dando um bom exemplo segundo a Bíblia. Se você fala que Jesus é isso, se você fala que o cristão deve ser isso, se você fala que deve ser dessa forma, você precisa ser um exemplo. Assim, as pessoas vão começar a te respeitar. Eu, por exemplo, na escola, quando eu me converti no ensino médio, né, nasci em berço cristão, mas nem sempre fui convertido. Mas quando eu me converti de verdade, eu também tinha essa rejeição. Também teve essa rejeição, também teve essa perseguição. Eu me lembro que teve uma época que juntou na sala 3 pessoas que eram da macumba, né? E depois que começaram a me fazer um monte de perguntas. Quando eu vi, até o professor estava sentado, fizeram uma roda, me botaram no meio da roda e eu comecei a responder. Eu comecei a responder segundo a palavra e o que ganhou eles, na verdade, não foi apenas minhas respostas, mas foi minha forma de viver. Foi a forma como eu me expressava no dia a dia, a liberdade dentro do Evangelho no dia a dia. Consequentemente, essas pessoas, 3 dessas pessoas foram para lá na igreja, lá na juventude. Foram lá, fizeram uma visita e tal. Então, assim, quando você deve se expressar? Sempre que se levantarem contra a sua fé. E como? Com respeito, na palavra e no seu exemplo do dia a dia. E qualquer lugar que você for, entenda que você é um soldado. Então você está ali em missão. Forte. Não interessa qual que é o momento, só de guerra propriamente dito, mas o soldado está ali preparado, né? Preparado para defender, para lutar pelo que ele acredita. Sim. E como o Seba falou, com muito respeito também. E faça a oração de Moisés, porque faculdade não é um lugar fácil, não. Faça a oração de Moisés. Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair daqui. Você tem que ir acompanhado da presença. E se eu posso deixar um versículo para você, que até embasa tudo que o Seba falou também, é de Colossenses 4:6, que diz: a vossa palavra seja sempre agradável, não no sentido de você agradar o outro, mas de ser uma pessoa agradável, temperada com sal. É aquela palavra que vem no momento certo, que vem temperada, que não vem com ofensa, mas que vem com respeito, né? Para que saibas como convém responder a cada um. O Espírito Santo vai te dar a direção, mas é claro, você tem que conhecer a palavra. Sim. Você precisa conhecer, precisa dominar, porque ali é um ambiente onde vai ser colocado à prova por conta dos outros, muitas vezes, né? Vai haver esses debates, como você mesmo falou, e aí surge o assunto, ainda mais quando sabem, né? E que bom que sabem, que não é o cristão 007 escondido. Não, tem que partir pra cima. Você é o 007 em missão, não é? Em missão. Isso aí. Mas, Seba, vamos continuar aqui o nosso assunto. Eu creio que a gente pôde ajudar aqui a Thalita. E você até já esbarrou um pouquinho nesse assunto, mas eu queria trazê-lo novamente, porque quando a gente fala de rede social, não tem como não falar desse assunto, né? Existe o risco da perda da liberdade, não só a liberdade religiosa, né? Os cultos domésticos, a igreja, que é o que já falamos, mas existe essa perca da liberdade de expressar a fé publicamente em redes sociais, em praça pública, porque em rede social já aconteceu de derrubarem algumas postagens que tinham expressões que não eram ofensivas, mas que julgaram até às vezes como uma fake news, não sei. O que você acha? Pode acontecer de a gente perder a liberdade de expressar a fé publicamente? Cara, eu acredito que sim. Eu acho que é muito difícil aqui no cenário brasileiro, porque
existem pessoas que estão ocupando cadeiras políticas que lutam pelo evangelho, lutam pela Bíblia. Só que, assim, possível é, porque, como eu falei, a gente tem essa pressão, né? E, tipo, tem gente que é capaz de eu falar, de eu puxar um versículo, né? Chegar lá e Lucas 10, 19, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, né? E nenhum dano do inimigo vos causará mal. E aí eu falo lá que essa serpente, escorpião, representa o demônio. Essa serpente, escorpião, representa o inimigo. E aí podem derrubar meu vídeo, falar que eu tô fazendo uma fake news, porque uma serpente, escorpião, não significa o inimiimo. Então, essas coisas... Ou até mesmo um discurso de ódio, de repente. Ou até mesmo um discurso de ódio. Perfeito, uma boa colocação. Um discurso de ódio. Como eu já tive um vídeo meu derrubado por discurso de ódio. Só porque... Eu acho que eu só falei um pouco mais alto, né? Mas eu não tava com discurso de ódio. Se você me vê pregando, às vezes eu falo um pouquinho mais alto. Enfático, né? É isso, bota um pouquinho mais de pressão, assim. Às vezes a gente fala, enfim. Mas já derrubaram. Então acredito que é possível, porém, no Brasil é difícil. Não que seja impossível, mas é difícil por conta das pessoas que ocupam cadeiras políticas lá. Mas tem certas leis que já se levantaram para impedir, né, nós estarmos, não nas redes sociais, mas em praça pública, de ir no trem, pregar e expressar a nossa fé. Sim. E com relação ao proselitismo, tem alguma relação positiva ou negativa com a liberdade de expressão? Agora você me pegou nessa palavra aí, proselitismo. Não, eu também coloquei aqui a anotação, vou falar para o senhor. No proselitismo é o ato de tentar convencer ou persuadir as pessoas a aderirem a uma ideia, religião ou partido. Aqui é uma definição geral, mas a gente pode trazer para o contexto cristão, no sentido de você conversar com alguma pessoa e tentar, por meio da Bíblia, você explicar para ela e expor ali os fatos. E aí, de repente, pode-se entender que você está forçando. O proselitismo é você tentar conversar com outra pessoa, expor a sua fé e aqui diz de convencer, né? A gente sabe que não é nós que convencemos, mas de fora a pessoa pode entender dessa forma. Então, qual que é a relação da liberdade de expressão e o proselitismo? Ah, cara, acho que é uma relação muito próxima, né? Porque quando eu tô fazendo essa segunda, eu não vou falar a palavra para me errar no português, que acho que é uma palavra bem difícil. Acredito que quando eu tô fazendo isso, vamos colocar, quando eu tô tentando convencer, quem convenceu o Espírito Santo, mas quando eu tô tentando evangelizar uma pessoa... Isso, essa é a palavra, entendeu? Quando eu tô perfeito. tentando evangelizar uma pessoa, eu tô buscando mostrar para ela, com liberdade, o meu pensamento, aquilo que acredito, uma ideia que está no meu coração, que foi implementada em mim, uma ideia bíblica, uma ideia cristã, uma ideia da vida de Cristo. Eu estou tentando passar essa ideia para uma outra pessoa. Então, acredito que isso aí que você falou, que tem uma palavra bem difícil. Proselitismo. Proselitismo, a liberdade de expressão, elas têm, assim, elas andam praticamente juntas, porque uma precisa da outra, entendeu? Então, assim, se a gente vai perder isso, como eu falei, é possível, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito, muito difícil mesmo. Mas assim, se no tempo do apóstolo Paulo ele apanhava porque ele evangelizava, se no tempo do apóstolo Paulo ele foi preso porque ele tentou convencer as pessoas de que viver com Cristo era muito melhor. E quantos outros, né? Se a gente for olhar no Antigo e no Novo Testamento. Sim. Isso pode acontecer também com a gente. A gente, como você falou, né, Júlia? A gente precisa estar pronto como um soldado, tanto para morrer e tanto para defender a causa de Cristo. Perfeito. Seba, a gente já falou bastante aqui. E eu queria que você fizesse um convite, porque agora você está ali liderando jovens na sede estadual de Madureira. E qual é o endereço? Aonde que essa pessoa fica por dentro ali das redes sociais? A sua rede social também? O horário do culto? Fica à vontade. Vamos lá, então. Vou começar pela minha rede social. O Sebastião Zacarias. Ou se você botar Sebastião Zacarias, você já me acha lá. Tô com uma foto de boné, porque eu só ando de boné, pessoal. Hoje mandaram tirar o boné. Hoje mandaram tirar, não tava com o cabelo cortado. Mas enfim, eu só ando de boné. Então eu tô com o boné pra trás e uma camisa branca. Só botar Sebastião Zacarias. Da nossa juventude aqui no Rio, é JQV Rio. Se você botar JQV Rio, você vai estar nos encontrando. E o nosso endereço é na Praça Armando Cruz, 120, Madureira Shopping Tem Tudo. Chegou lá no nosso endereço, é só perguntar onde fica o Espaço Jovem, que vão te levar até lá. Todo domingo, às 3 horas da tarde, nós temos o nosso encontro. E olha, Júlio, tem sido bênção. Tem sido bênção, tem sido top. Né? Tem muita coisa boa vindo para a nossa juventude do estado do Rio de Janeiro. Glória a Deus. E em breve vocês saberão. Para saber, é só seguir a gente na rede social, JQV Rio. Perfeito!
Perfeito. Seba, muito obrigado. Eu que agradeço, Júlia. Que Deus abençoe sua Amém. vida, sua família. Seja uma bênção com essa nova missão Jesus. aí que Deus confiou em suas mãos. A senhorita também. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!